Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Suelen Conceição, sou arquiteta e urbanista e especialista em arquitetura da paisagem pela UFRA. Junto com a professora Andréa Barata, também arquiteta e urbanista, nós somos autoras desse trabalho intitulado Desenho Universal e Acessibilidade como Foco para Espaços Públicos e Inclusivos. Bem, o nosso trabalho, ele possui de duas dimensões morfológicas. A primeira é a copresença presencial, onde a gente vai analisar se a praça é propícia ou restritiva aos encontros sociais, e a outra dimensão morfológica vai ser a funcional, onde nós vamos observar a operacionalidade, função e classificação das atividades desenvolvidas na praça. Temos como objetivo geral do trabalho analisar a Praça Veiga Cabral como espaço público da cidade de Macapá, sob o viés da acessibilidade e dos princípios do desenho universal. Os objetivos específicos vão ser dois. O primeiro é aplicar os princípios do desenho universal na análise do espaço físico da praça, que são igualdade, flexibilidade, intuição, redução de esforço e dimensionamento adequado para aproximação e uso. O outro objetivo específico é verificar se a praça atende aos pré-requisitos de acessibilidade, segundo a NBR 9050 de 2020, para que esse espaço inclua pessoas com ou sem limitações. A revisão bibliográfica do nosso trabalho permeia pela NBR 9050, a Lei Brasileira de Inclusão e outras leis e normas, e também autores que trabalham com acessibilidade e desenho universal. E aí, falando de desenho universal, nós vamos trazer para vocês os 7 princípios do desenho universal, que são a base da nossa análise, né, sobre o espaço da praça. Então, são eles: uso flexível, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico, dimensão e espaço para aproximação e o uso equiparável. A metodologia do trabalho, a gente traz alguns critérios que a gente vai utilizar na análise da praça. Então, o primeiro critério é a caracterização qualitativa desses revestimentos, o tipo de revestimento e seu estado de conservação. A rota acessível, então, se existe a rota acessível e se ela está adequada. O outro critério vai ser o estacionamento imobiliário. Então, a gente vai avaliar as condições desse estacionamento, a questão dos mobiliários também presentes na praça. E aí a gente vai trazer para vocês uma breve contextualização da Praça Veiga Cabral. Então, ela está localizada na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Na primeira imagem da letra A gente traz uma planta datada de 1761, onde na letra M, esse espaço em branco, né? Na letra M é a Praça Veiga Cabral representada nessa planta. Na figura B, a praça ela está destacada em vermelho. E observem que na parte inferior da imagem a gente tem a frente da cidade, né? Um pouco da frente da cidade, e aí o rio Amazonas também, que banha a frente da nossa cidade. Aqui a gente apresenta para vocês uma planta existente, né, da praça. Então, ela é dotada de mobiliários, equipamentos públicos como ponto de ônibus, área de jogos, ela tem as vagas de estacionamento, tem guias de rebaixamento, né, falando de acessibilidade. Então, é uma planta da praça hoje. Ela possui aproximadamente 29.269 metros quadrados. Então, ela ocupa uma quadra aqui na nossa cidade, no centro da nossa cidade. Então, iniciando a análise, a gente vai trazer algumas imagens para vocês. Essas primeiras imagens, a gente quer destacar a questão das calçadas dessa praça, né? A pavimentação. Então, a questão do piso tátil, né? Alguns obstáculos que a gente vê no meio desses trajetos pela praça, a condição dessas calçadas, então, elas estão um pouquinho deterioradas. Nas imagens seguintes, a gente já traz a ausência do piso tátil em outras calçadas presentes na praça. Aqui a gente quer
destacar a questão das guias de rebaixamento que estão presentes na praça, porém essas guias de rebaixamento elas não atendem de forma satisfatória à norma de acessibilidade. Aqui a gente quer destacar para vocês a questão da variação das larguras das calçadas da praça. Então, ora a gente encontra calçadas com largura de 3 metros, ora a gente encontra calçadas com largura de 1 metro. Nessas imagens, a gente quer destacar para vocês que, por coincidência, durante uma das visitas, a gente encontrou uma pessoa que utiliza muletas para se locomover. Então, a gente quer destacar na primeira imagem, por exemplo, a largura dessa calçada. Então, ora, a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa com muleta, mas poderia ser um cadeirante, né? E do lado a gente tem a questão do piso tátil e que não tem essa questão do contraste, né, com relação à calçada em qual a qual ele está sendo implantado. Nessas imagens, a gente quer trazer para vocês a questão do piso tátil, quando presente, né? Mas ele não possui a questão do contraste com relação ao piso que ele está destacado, ou seja, deveria estar de outra cor, né? Para ajudar uma pessoa com baixa visão a identificar a sua presença. A praça, ela também possui uma área de jogos. E aí a gente traz essa imagem para vocês. Observem que esse espaço da área de jogos, ele é um pouquinho elevado, né, do piso da praça. E por essa elevação, ele não possui uma rampa de acesso. Ou seja, para um cadeirante acessar essa área de jogos, ele não dispõe de rampa nesse espaço, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente quer destacar para vocês nessa área de jogos. E aí, nessas imagens abaixo, a gente traz uma ilustração da norma de como que deveria ser o acesso desse cadeirante, né? Como deveria ser essa rampa de acesso do cadeirante para essa área de jogos. A praça, a gente traz essa imagem aqui que ela possui ponto de ônibus. Só que esse ponto de ônibus, por exemplo, ele não atende a nenhum dos 7 princípios do desenho universal, tá? Então, por exemplo, o acesso a esse ponto de ônibus, a gente não tem uma rampa adequada para um cadeirante que está transitando aí pela rua, para ele poder acessar esse ponto de ônibus e aguardar o seu veículo, né, o seu transporte público. A questão da altura dos bancos, a questão de uma sinalização, de orientação desse mobiliário que está presente na praça. Não, esse ponto de ônibus ele não atende, né, aos critérios do desenho universal. E aí a gente está trazendo ele como mais um mobiliário da praça que não atende. Aqui a gente está ilustrando para vocês uma questão que a gente encontra muito na acessibilidade, que é a barreira atitudinal. O que são barreiras atitudinais? É que às vezes pessoas, por desconhecerem, por não se atentarem, ou por N motivos, não observam que, por exemplo, na figura A gente tem uma vaga para idoso. E justamente nessa vaga para idoso está estacionada uma motocicleta. Então, por algum motivo, o proprietário dessa motocicleta não se atentou, não sabe exatamente, né? Não sabemos exatamente por quê, mas ele colocou a motocicleta dele aí. Então, isso configura-se como uma barreira atitudinal. Outra barreira atitudinal é que a gente vê o piso tátil, né? A gente vê essa rota acessível, mas no meio desse trajeto a gente encontra placas comerciais obstruindo, né? Trazendo insegurança, trazendo uma questão de risco para pessoas que utilizam do piso tátil para se locomover. Aqui é a questão das lanchonetes dispostas pela praça. Então, a gente quer destacar, por exemplo, o balcão de atendimento delas. Ele não tem uma variação com relação à sua altura. Então, uma pessoa de baixa estatura ou um cadeirante que queira atendimento não vai ser atendido satisfatoriamente com relação à altura, né? E aí também a gente quer destacar para vocês os mobiliários, que não são adequados, né? Não vão atender a questão da acessibilidade do desenho universal. Aqui a questão dos mobiliários, as lixeiras e os bancos que não estão sinalizados, não possuem a variação de alturas, né? Os bancos, além da questão da altura, tem a questão da deteriorização deles, então traz riscos, né, para os seus usuários.
Então, nós trazemos como considerações finais do trabalho que a acessibilidade traz consigo vantagens para as pessoas de modo geral, pois possibilita a integração, igualdade, respeito e oportunidades. Ela vai contribuir para que os espaços públicos ofereçam conforto e segurança, assegurando autonomia e independência. E é importante que o planejamento de praças e locais públicos deve prever condições de acesso e utilização por pessoas com deficiência permanente ou temporária ou com mobilidade reduzida. Essas são algumas referências do nosso trabalho. Muito obrigada.